Esse podcast é uma iniciativa de projeto de divulgação científica, proposto pelos docentes da disciplina de Farmacologia da Universidade Federal do ABC. Olá pessoal, bem-vindos ao Contraindicação, podcast que tratará sobre farmacologia, sua importância e aplicação no dia a dia. Hoje, vamos ouvir nossa primeira história sobre interações medicamentosas. O personagem dela é o Marcos, um paciente que precisou de um transplante renal e meses mais tarde, durante suas atividades esportivas, caiu e torceu o pé. Ao tomar um anti-inflamatório, Marcos sentiu alguns efeitos adversos e precisou ir ao hospital. O que será que aconteceu com ele? Lembrando que o post completo relacionado a essa história você encontra no nosso Instagram, o FABC_contraindicação. Sem mais delongas, vamos à nossa primeira história. História 1. Nimesulida e ciclosporina. Marcos precisou realizar um transplante renal e agora toma ciclosporina, também conhecido por Sandimon, que é um remédio imunossupressor com finalidade de evitar a rejeição de seu corpo ao órgão transplantado. Após alguns meses, seu médico permitiu que voltasse com sua rotina de atividades físicas normalmente. Marcos joga futebol e handebol toda semana em um clube perto de sua casa. Entretanto, em um de seus treinos, Marcos não se alongou adequadamente e durante o jogo caiu e sofreu uma torção no tornozelo. Segundo o enfermeiro local que o examinou, não havia sido nada grave. Porém, ao chegar em casa, ele ainda estava sentindo uma dor incômoda e decidiu tomar um comprimido de nimesulida para aliviar a dor, visto que a ação do medicamento é anti-inflamatória. Mais tarde, no mesmo dia, Marcos começou a sentir tonturas, náuseas e dores de cabeça intensas. Ele também notou que sua urina estava escura e turva, apesar de não ter consumido nada de diferente nos últimos dias. Então, Marcos foi ao hospital. Durante a consulta, seu médico lhe perguntou sobre o ocorrido. Marcos informou que no treino pela manhã havia torcido o tornozelo e havia tomado um remédio para a dor, mas que nada fez de diferente em sua rotina no resto do dia. Seu médico perguntou qual medicamento ele havia ingerido e também solicitou exames de sangue e urina para avaliar a função renal do paciente. Os resultados dos exames confirmaram que Marcos estava com insuficiência renal aguda. Ele precisou ficar internado no hospital por alguns dias para receber tratamento com medicamentos intravenosos e monitorar frequentemente sua função renal. Após a alta, Marcos foi orientado a não tomar nimesulida ou qualquer outro medicamento sem antes consultar seu médico ou um farmacêutico. Ele também foi instruído a monitorar regularmente sua função renal e informar seu médico imediatamente se notasse qualquer sintoma incomum. Bom pessoal, vamos para a nossa explicação farmacológica do que aconteceu na história do Marcos. A ciclosporina é um medicamento de uso diário, indicado para prevenir a rejeição em um transplante de órgãos, como foi o caso dele, que teve um rim transplantado há poucos meses. A ciclosporina é absorvida pelo nosso organismo e metabolizada no fígado. Uma de suas vias de metabolização é a via chamada citocromo P450, que irá transformar o medicamento em diversos metabólitos que irão atuar no nosso corpo exercendo sua função de imunossupressor. Esses metabólitos, então, serão excretados principalmente pelos nossos rins. Quando falamos da nimesulida, temos uma situação relativamente parecida com a ciclosporina. Porém, este anti-inflamatório também é metabolizado pelo fígado através da via do citocromo P450. Ou seja, o problema do Marcos foi causado devido a uma interação medicamentosa entre a ciclosporina e a nimesulida. Então a gente se pergunta, como isso aconteceu? Bom, a ciclosporina é um inibidor de uma das vias do citocromo P450. Como a ciclosporina inibe, a nimesulida leva mais tempo para ser metabolizada e excretada do corpo. Ou seja, ao atrasar o processo de metabolização da nimesulida, a ciclosporina causa um aumento na concentração sanguínea do anti-inflamatório e aumenta sua meia-vida, isso é, aumenta o tempo em que o fármaco leva para ser eliminado pela metade. Além disso,
também aumenta o risco de efeitos colaterais, o que explica as tonturas, náuseas e dores de cabeça intensas do Marcos. Assim como a ciclosporina afeta na ação da nimesulida, o contrário também acontece. Como ambos os medicamentos são metabolizados pelos mesmos sistemas enzimáticos, a nimesulida irá aumentar a toxicidade da ciclosporina no fígado e nos rins, o que explica o quadro de insuficiência renal aguda que fez sua urina ficar turva e escura, indicando a intoxicação juntamente com seus outros sintomas. Mas e aí, você imaginava que 2 medicamentos poderiam interagir dessa forma? Agora que você já sabe, se quiser aprender mais sobre o assunto, a gente preparou uma explicação com maiores detalhes de como essa ação funciona lá no nosso Insta, @ufbc_contraindicação. É sempre bom lembrar que aqui nós só contamos um resumo da ação desses medicamentos. Então, para informações mais detalhadas, é sempre importante checar nossas referências na bio e olhar nossa página no Instagram, atualizada sempre com muitas informações e bastante carinho para vocês. Agradecemos a atenção e até a próxima!